Salve pessoal, olha só pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês aqui um passo a passo de como construir um regulador de tensão de 2000 watts de potência, tá pessoal? Aqui no canal eu tenho uma playlist de várias formas de montar esse potenciômetro aqui, pessoal, né? Mas aí o pessoal começaram, né, a pedir que eu fizessem uma outra configuração, né, melhor, porque a forma que eu monto aqui, pessoal, como vocês podem ver, ó, os componentes menores, que é o resistor e o diac e os capacitor aqui, ó, eu soldei por cima da plaquinha, né? Os potenciômetros que eu tenho feito aqui é assim, ó. Tá vendo aí? O que fica por cima só é o potenciômetro e o triac BTA, tá, pessoal? Que tá por cima da plaquinha. E aí os componentes menores eu tenho soldado eles por cima, assim, ó, da plaquinha, na ponta dos componentes. Então o pessoal tem pedido, né, que eu fizesse, né, mais detalhado e fizesse uma forma de colocar todos os componentes do lado de cima da plaquinha, né, para melhorar, facilitar mais a configuração aqui e a forma de entender, a forma de montagem dele, tá, pessoal? Então eu resolvi trazer para vocês aqui um passo a passo. Eu tenho aqui até um montado agora para vocês verem a diferença dele, tá, pessoal? Tá diferente um pouquinho porque ele já tá com o dissipador de calor aqui, ó, o dissipador de calor no BTA. Então tá diferente um pouco, mas os componentes são mesmos, tá, pessoal? Então, como vocês podem observar aqui, ó, esse aqui que eu fazia antes, tá aqui, ó, com os componentes até de forma em cruz, né, que é o resistor e o diac por cima da solda. E aqui, ó, agora ficaram organizadinho, ó. Tá os dois capacitor, vou mostrar aqui o antes e o depois. Ó, os dois capacitor eu furei por cima, tá? Tá colocado paralelozinho aqui, ó, direitinho, colocadinho, pareado um ao outro. E os dois resistor, ó, que era do lado de baixo agora tá do lado de cima, ó. Lá ele aí entre o potenciômetro e o BTA aí, ó. Então vocês veem aqui, ó, a forma agora do lado de baixo, lá da solda, ficou mais organizado. Deixa eu colocar assim, lá dos dois botões, olha só a diferença, né? E o lado de cima, ó. Tá, pessoal? Então eu vou mostrar para vocês como fazer essa plaquinha e a montagem dele aqui agora, beleza, pessoal? Eu vou começar mostrando a lista de materiais aqui, pessoal. O primeiro que vocês vão usar aqui é um potenciômetro 200K, um BTA 41600B, dois capacitor poliéster de 100 nanofarad ou de 104K por 400 volts, um resistor 10K por 5 volts e um diac de B3. E para montar o nosso circuito, pessoal, nós vamos ter que fazer, né, confeccionar essa plaquinha aqui, tá, ó. Então, para fazer essa plaquinha aqui, nós vamos usar placas de fenolite, tá, ó. Essas placas de fenolite você compra aí ou em eletrônicas ou pela internet, tá, pessoal? Então tem essas placas de fenolite aqui, ó, tá? Própria para circuito impresso. Tem essas plaquinhas aqui perfuradas, pessoal, que a gente compra já perfurada, mas eu não uso e nem recomendo, tá, pessoal? Eu não gostei porque é mais complicado, né? Devido a os buraquinhos dele aqui ser muito minúsculo e muito pertinho um do outro. Então, quando você vai soldar, né, um componente aqui, às vezes, dependendo da quantidade de solda que você coloca, ele termina aqui interligando com a outra solda que está bem pertinho, bem próximo. Então você termina aqui danificando, né, o circuito, porque está muito pertinho um do outro, ó. Aí é mais complicado e até para você entender aqui as trilhas, para onde tem que ligar, onde tem que ligar aqui, é mais difícil. Então eu recomendo mais as placas mesmo lisa, que aí você pode fazer, né, o seu próprio circuito, né, fica melhor de você entender aqui, né, as trilhazinhas, tá? Então nós vamos utilizar essas placas de fenolite aqui. Aí eu recortei aqui um pedaço aqui, ó, tirei uma tira no tamanho de 2,5 mm, tá, ó. Nós vamos cortar uma tira no tamanho de 2,5 mm. E aí depois nós recorta essas tiras em pedaços de 2 mm, tá, pessoal? Vou mostrar aqui para vocês aqui, ó. Já cortei um bocado aqui. Olha só. Então essas tiras aqui, nós vamos fazer cada plaquinha dessa. Se você for fazer só um, você vai recortar um pedacinho de plaquinha de fenolite com 2,5 por 2, tá, ó. 2 mm por 2,5 mm, ok? E aí, pessoal, para nós entendermos, né, pessoal, é bom vocês observar bem o vídeo, porque eu não vou fazer aqui, né, um diagrama,
né? Não tenho como fazer um diagramazinho. Então, para você entender, pessoal, se vocês observar no vídeo, vocês vão entender muito bem como fazer isso aí, tá? Então, para começar aqui, ó, eu vou pegar o triângulo BTA ou o potenciômetro, que são a mesma distância, tá? As pernas são a mesma distância uma da outra, ó. Tá, pessoal? Então, eu vou pegar aqui, né, nessa parte maior, aqui, ó, na parte que é 2,5, né? Deixa eu aproximar aqui. E aí nós vamos fazer o seguinte, pessoal. Vocês vão medir a distância de uma perninha para outra com a própria perna do componente, tá, pessoal? Tá? Marcou os 3 primeiros pingos. Aí você pula um, deixa só uma das perninhas no último pingozinho, ó, aqui, ó. Tá? Porque nessa parte aqui, pessoal, que é maior, né, a parte de 2,5, vocês vão ter que fazer 5 furos, tá, pessoal? Vai ter que ser 5 furos. Isso vocês vão repetir do outro lado também, ó. Ok, pessoal? Repetir dessa forma aí. Agora vamos ver se vão virar dessa forma aqui, ó. Tá? Um dos lados, pode ser qualquer lado, por enquanto. E aí vocês vão medir, ó, vocês colocam uma das pernas do cantinho aqui, ó, para que dê dois pingos no meio dela aqui, ó, seguindo a mesma carreira da beirada aqui, ó. Observou aí, pessoal? Então, nessa posição aqui, que é a posição de 2,5 mm, vocês vão colar 1, 2, 3, 4, 5. E nessa posição aqui, que é o lado de 2 mm, vocês vão colocar 4 furos. 1, 2, 3, 4, tá? E aí aqui, ó, vocês vão fazer mais 2 furos aqui no meio. Vocês vão pular 1, 2, no 3. No 3, nessa carreira aqui, vocês vão fazer mais 2, ó. Olha aí, pessoal. Né? Seguindo a mesma carreira, a mesma distânciazinha. Vocês vão fazer... Observe que ficou, pessoal, quase como se fosse um formato de um A, né? Você vê que sobe aqui, vem aqui, volta aqui e corta no meio, né? É como se fosse a letra A, ó. Tá? E corta no meio, tá? Agora, fazendo isso aqui, pessoal, observem pelo vídeo aí. Vocês não entenderem, vocês vão dando pausa, né, no vídeo. E aí vocês fazem de acordo com como eu estou mostrando aqui, que aí vocês vão entender bem, tá? Vocês pausam aqui, vocês fazem aqui, ó. 5 furinhos desse lado aqui e 4 nessa posição aqui, né? Pula um aqui no terceiro furinho dessa forma aqui, fura mais 2 aqui no meio. Então vocês vão fazer dessa forma aí, ó. Tá, pessoal? Antes de começar a fazer a trilha aqui, pessoal, as trilhazinhas, nós vamos primeiro ter que furar, né, onde nós marcamos aqui, tá? Nós primeiro vamos furar a plaquinha de fenolite. E como que nós vamos fazer? Se você tiver um perfurador de placas de fenolite, você faz com ele. Se não tiver, você pode usar uma micro retífico, né, com a broca super fininha. Aí você caça uma broca que seja na espessura com a mesma espessura, né, aproximada dessa perninha aqui do BTA, ó. E aí vocês fazem esses furinhos onde você marcou tudinho, tá, pessoal? Como eu tenho o perfurador de fenolite aqui, eu vou fazer com ele, tá? Esse aparelhozinho aqui, ó. Esse aqui que eu uso para fazer a furação das plaquinhas. Então eu vou pegar aqui onde eu marquei aqui, ó. Dessa forma. E aí assim, pessoal, vocês furam todos aí, ó. Olha aí, pessoal, furei todos, ó. Agora com um paninho umedecido com tinta, vou tirar essa tinta aí que eu marquei, ó, que a gente marcou os buraquinhos. Ó, ficou dessa forma aí, pessoal. Agora é a hora que nós vamos fazer as trilhas, tá, pessoal?
Para fazer as trilhas aqui, pessoal, como eu fiz nessa aqui, ó, nós vamos usar essa broquinha aqui, ó. Essa broca aqui, própria para micro retífica, ó. Ela é uma broca, uma fresa, que acho que a gente chama, né? É diamantada que a gente chama, né, ó. Vai ser muito bom se você tiver uma micro retífica e essa broquinha aqui, tá? Se você tiver ela, essa fresazinha diamantada, para fazer essa trilha aqui, vai ser muito melhor. Mas se caso você não tenha essa broquinha, você pode fazer tipo com estilete também. Você vai relando aqui, ó, até separar o cobre para ficar só na plaquinha aqui, ó, pessoal. Observe que um lado ele é cobreada, né? Que é onde vai colar a solda estanho. E o outro lado, ó, é a plaquinha de fenolide limpa. Então você vai, se você não tiver a micro retífica com essa broquinha, você vai raspar, né, na forma que eu estou mostrando aqui, com estilete, né, com estilete, até separar, né, esse cobre aqui e ficar na plaquinha de fenolide aqui, ó, do jeito que tá nesse aqui, ó. Você vai raspando. Com a micro retífica é melhor porque é mais rápido, né? Tá? Caso vocês queiram, pessoal, na hora de fazer essa separação das trilhas aqui, né, eu vou botar fiz um outro aqui, furei para fazer uma demonstração para vocês, né? Se vocês quiserem fazer antes, demarcar, né, com essas canetinhas, o lugar que vocês vão remover para fazer a trilha, você pode fazer aqui primeiro, ó, tá? Vou marcar para vocês pegam, vê no vídeo, através do vídeo, como que ela tá, ó, coloca a plaquinha de vocês justamente nessa posição que ela tá no vídeo. Aí vocês vão fazer ele tá a trilha aqui, ó. Onde tá raspado, vocês vão riscar com a canetinha. Vocês veem que aqui ele tá fora, ó. Separando esses 4 primeiros furos, ó. Então vocês demarcam aqui fora. Tá, pessoal? Faz de conta que aqui vocês removeram o cobre aqui, ó. Então você vê que já ficou da mesma forma. Aqui vocês viram que ele tá separado no meio aqui, ó. Separando 2 furos, ó. Então vocês fazem da mesma forma. Separa os dois aqui, ó. Vocês viram, pessoal? O 2 e 2, ó. Igual tá aqui, ó. Então é só você observar na tela do vídeo. Ó. Vocês vão conseguir fazer da mesma forma, tá, pessoal? Agora aqui, ó. Vocês contam desse lado aqui, ó. Tem 1, 2, 3, tá? Olha só aqui, ó. 1, 2, 3. Então se eu marcar aqui 1, 2, 3, ó. Olha aí. Você vê que aqui tá puxando para baixo. Vocês vão puxar, ó. Observaram aí, pessoal, a semelhança, tá? Aqui vocês vão fazer aqui, ó. Vocês viram aqui, ele tá puxando daqui, interligando pra cá, ó. Passando no meio desses 2 furos aqui, ó. Ó, passando nesse mesmo furo aqui. Observar? Aqui, ó. Observa que tá descendo pra baixo, arrodeando esse furinho aqui, ó. Aqui observa que ele passa no meio dos 2 furos, ó. Dos 2 furos do meio da placa, tá lá. Tá? Vai fazer uns pedacinhos, pessoal. Observa o jeito que tá na placa. Aqui vocês veem, ó. Termina de interligar essa parte aqui, ó. Com a ponta dele aqui, ó. Observa aí, pessoal, a semelhança. Tá? Ó, vamos supor que isso aqui você já tinha, essa demarcação aqui já fosse o cobre que você removeu. Então estaria no jeito da placa aqui, ó. Pode ver que tá da mesma forma aqui, ó. Os dois separados aqui, ó. Os dois separados. Esse Lzinho aqui, ó. Mesma forma. Os 3 aqui, ó. Separado, tá aqui, ó. Separado os 3 também. E esse aqui, os 4, ó. 1, 2, 3, 4, ó. Tá junto. 1, 2, 3, 4, tá junto. E ele interliga com esse aqui, ó. Da mesma forma, tá? Então é melhor vocês fazerem dessa forma aqui, pessoal, principalmente se você não tiver muita experiência, porque aí é melhor para vocês não se perder, né? Porque de repente vocês vão fazer, né, isso aqui, remover esse cobre aqui, de repente vocês perdem uma trilha aqui, aí não tem como mais recuperar a plaquinha, né? Porque depois que remover o cobre não tem mais jeito. Então vocês demarcando assim, caso vocês errem, é só vocês limpar novamente com solvente ou thinner, né? Tira essa tintazinha da canetinha e voltar a fazer de novo, desenhar. Então depois que vocês desenhou na plaquinha de vocês com a canetinha, vocês observaram que tá da mesma forma que tá aqui, ó, na plaquinha do vídeo aqui,
Se vocês quiserem, você pode pausar o vídeo, aí vocês vê se tá da mesma forma, ó, vocês contam, coloca na mesma posição que vocês estão vendo na tela e vê se tá na mesma posição, ó. Tá, pessoal? Então, fazendo isso aí vocês podem fazer o processo. Pode ser com a micro retífica para remover esse cobre, ou com o estilete, caso você não tenha micro retífica e essas fresazinhas diamantadas. Vocês podem remover com estilete isso aqui, ó. Até separar todo o cobre e ficar da forma que tá aqui, ó. Tá, pessoal? Não pode deixar cobre interligado não, tá? Que é para dar certo depois. Olha aí, pessoal, vou ter aqui em cima desse assim para facilitar. Então eu vou primeiro fazer essa parte aqui, ó, que é separar os quatro, né, aqui, ó. Observa aí, pessoal. Ó, já removi dessa parte aqui, ó. Tá? Da mesma forma que tá aqui. Olha aí, pessoal. Agora com a esponja de aço, pessoal, vou dar uma limpezinha nela aqui, ó. Olha aí, ó. Observa aí, pessoal, ó. Tá tudo do mesmo jeito, ó. Tá? Essa aqui é a primeira que eu fiz a demonstração, né? Essa aqui é a que eu demarquei com a canetinha para vocês simular a remoção do cobre da plaquinha. E essa é a que eu terminei de fazer, ó. Observe aí, né? Não fica lá aquelas coisas, né? Não ficou bem certinho porque como eu tô fazendo gravando, né? Tem que caçar uma posição de botar a micro retífica aqui debaixo da câmera para dar certo. Aí a gente termina aqui, né? Às vezes fica torto um pouco a trilha, mas a gente fazendo um capricho mais direitinho quando a gente tá fazendo sem ser gravando. Mas aí o que importa é que fique normal assim, interligado, que dê de entender os componentes montados depois, beleza, pessoal? Então agora vamos para a parte da montagem para vocês verem, né? Agora é mais fácil, tá, pessoal? Só vocês entender qual é o lugar certo de cada componente e vai dar certo, beleza, pessoal? Pessoal, atenção para a forma de montagem, tá, pessoal? Aqui, se você observar bem, pessoal, o vídeo não precisa nem de diagrama, vocês vão fazer sem erro, tá? Vai montar direitinho, tá, pessoal? Então vamos pegar aqui a plaquinha aqui, ó. E atenção para a forma de montagem, tá, pessoal? O lugar de montar. Vocês vão pegar o potenciômetro 200K, tá, pessoal? Ó. Potenciômetro B 200K. E vão ligar dessa forma aqui, pessoal, que eu tô mostrando no vídeo. É só vocês, qualquer coisa, der uma pausa no vídeo, vocês verem o que eu tô falando aqui, ó. Você vê que aqui tem, né, ó, 1, 2, 3, 4. Tem 4 buracos interligados dessa forma e só um sozinho, tá, ó. Tá? Vocês vão pegar a plaquinha que vocês já limparam aí o cobre, fizeram dessa forma o circuitozinho, tá? Do meio jeito que eu tô mostrando aqui. Então se eu pegar o potenciômetro aqui, ó, nessa posição, tá? Nessas 3 primeiras casinhas aqui, tá, pessoal? Aonde eu tô mostrando aqui, ó. Tá vendo que nesse cantinho ficou um buraquinho sozinho aqui, né? E tá dois porque é no sentido, mas no lado aqui só tá ele sozinho, né? Então vocês vão pegar a primeira perna do potenciômetro aqui, ó, e inserir aqui, ó. Tá vendo aí, pessoal?
Olha só. Aí primeiro nós vamos fixar ele aqui, ó. Vamos estanhar logo ele. Ó, estanhamos 3 primeiros pinos do potenciômetro. O resistor, pessoal, o resistor 10K, vocês vão fazer ele assim, ó. Entorta as perninhas dele aqui. E aí não precisa nem você entender onde é que vai, onde vai aqui. Se vocês colocarem o que eu tô falando aqui, vai dar certo, tá, pessoal? Tá vendo aqui atrás do potenciômetro? Aqui tem a primeira fila, né? Aí tem a segunda, tem a terceira e a quarta, né? Tem a lateral aqui e aqui. E no meio tem esses 4 quadrinhos, né? Então esses 2 buraquinhos aqui, do lado do potenciômetro, vocês vão colocar o resistor. Tô olhando pela câmera, pessoal, por isso que é mais difícil de, né? Colocou aqui, você dá uma entortadinha por lado assim, ó, pra ele não cair enquanto a gente estanha eles. Aí você pode colocar logo os dois. Vai pegar também o Diac DB3, da mesma forma que eu falei, ó. Puxa as perninhas dele aqui, ó. Fecha elas. E aí não tem posição, tá, pessoal? Não tem polaridade. O resistor aqui e o Diac não tem polaridade. Então tanto faz se botar de um lado como do outro. O que importa é que vocês colocam no lugar certo. Então, nesses 2 buraquinhos que tá sozinho aqui, ó. Vamos ajeitar aqui as pernas dele aqui embaixo. Tortar por lá também para não cair enquanto a gente estanha. Observar aqui, pessoal, ó. Os 2 buraquinhos do meio da plaquinha. Do lado do potenciômetro vai o resistor. E do lado do BTA vai o Diac, ó. Tá, vou soldar ele aqui logo. Estanhar. Aí, pessoal, estanhou ele. Agora a gente recorta aqui os fiozinhos que sobrou, ó. Pronto. Tá ok, pessoal? Olha aí, ó. Tá? Observe no vídeo a posição, ó, de que nós fizemos ele. Potenciômetro, resistor, Diac, agora o BTA. Como já falei, o Diac pega a frente dele e coloca nas costas do potenciômetro. A mesma posição aqui, ó. Vamos estanhar ele também. Agora nós corta aqui o excesso das pernas do BTA. Observe aí que ficou, né, pessoal, 4 buraquinhos aí, ó. Eu só dei umas trilhas aqui no quadrado. Ver aqui nos 4. Nos cantinhos aqui, os primeiros aqui, ó. Só dando todos.
potenciômetro, resistor, DIAC e por último BTA, ó, a minha posição tá aqui. Aí sobrou esses 4 buraquinhos aqui, ó, último. Esses são os 2 capacitor, pessoal, poliéster, tá, ó. Aqui, ó, 104K por 400 volts. Nós vamos colocar ele paralelo, tá, pessoal? Então vamos colocar ele aqui agora, ó. Pode ser qualquer lado, pessoal, não tem polaridade, tá? Então eu vou colocar aqui o primeiro aqui, ó. Vou entortar ele por lado aqui para não sair do lugar. Mesma forma faço com o outro aqui, ó. O outro buraquinho aqui, ó. Então as perninhas assim, essa peça aqui é pra ele não sair, né? Quando eu virar ele de cabeça para baixo, enquanto eu estanho ele, tá? Ó, colocou os 2 pareados assim, ó. Agora é só estanhar ele. Olha aí, pessoal. Agora eu viro de novo as perninhas aqui para eu poder cortar o excesso. Aqui agora só vai faltar agora aqui, né? Vou ligar aqui os fios, né, de energia dele aqui. Um dos fios nós vamos ligar nesse polozinho aqui, ó. Tá? Esse que vem reto aqui, ó. Para melhor identificar no fio, no pino do meio do triac BTA, tá, pessoal? Tá? Um dos fios nós vamos ligar no pino do meio do triac BTA, que é esse pino aqui, ó. Belezinha. O outro fio, pessoal, nós vamos ligar, ó. Tá? O correto seria nessa segunda perna do lado aqui, ó, do triângulo BTA. Mas como todos os pinos aqui estão interligados, ó, vocês podem ver, a última perna do triângulo BTA, né, e as duas pernas dos 2 capacitores estão interligadas uma na outra, ó, ficou uma trilha só. Então pode ligar em qualquer lugar, tanto faz aqui no começo, como aqui na outra perna, como aqui na perna dele aqui, ó. O que importa é que seja esse lado aqui dos capacitores, tá, pessoal? A outra perna seja do lado dos capacitor poliéster aqui, ó. Então vamos soltar ele aqui. Aí, pessoal, ó, o outro que eu tinha feito antes, ó, da mesma forma aí, ó. Só vocês comparar. Deixa eu virar aqui. Olha aí, ó. Tá? Triângulo BTA, do lado direito, os capacitor poliéster. Acima da tela do vídeo, os potenciômetros, né? No pé do potenciômetro aqui, ó, o resistor. E do lado do triângulo BTA, os DIAC. A mesma forma, mesmo potenciômetro. Tá? Tá aí os fios. Aqui é os 2 fios que a gente vai usar para regular a energia, a tensão. Então tanto faz entrar em um como no outro, tá? Tanto faz ligar com um como no outro a entrada da energia, tá? Se ligar em um, o outro lado vai ser saída. Se ligar no outro, o outro é que vai ser saída. Então
dessa forma. O que importa é que uma das fases da energia vai ter que passar, né, por dentro desse regulador de tensão aqui, beleza, pessoal? Então eu vou fazer algumas pequenas demonstrações para vocês, né, a forma de ligar ele, beleza, pessoal? Aqui, pessoal, eu vou fazer uma pequena demonstração da forma de instalação desse dimmer em qualquer aparelho que você for querer regular, tá? Como vocês podem ver aqui, ó, botei um cabo pequeno aqui. O cabo de força vocês geralmente ligam, por exemplo, num transformador dessa forma aqui, esse que é um transformador de micro-ondas. Vocês ligam normal, paralelo aos dois fios de entrada do transformador, né? No caso de lâmpada também da mesma forma, só ligar, né, o cabo de força as duas fases nos dois fios paralelos aqui. Para instalar esse regulador de tensão aqui que eu fiz, eu acabei de fazer aqui, é só você, né, pegar apenas uma das pernas, uma das fases, ó. Desliga apenas uma das fases da energia do cabo, tá? Do projeto que você estiver ligando. Um vai diretamente no transformador, se for transformador que você for regular, né? Um das fases do cabo de força aqui vai diretamente no transformador. A outra você liga num dos fios do potenciômetro, pode ser qualquer um, tá? No caso que eu vou ligar aqui, ó. E a outra perna do fio do regulador de tensão, né, é que você liga aqui na outra perna do transformador, na outra entrada do transformador. Dessa forma aí, pessoal, é a instalação dele. Simples e fácil, pronto. É só agora você conectar na tomada e você vai conseguir, né, regular ali a potência do seu transformador, tá, pessoal? Ou lâmpada. No caso do transformador aqui eu não vou ligar porque ele está sem o secundário, né? Foi mais só para fazer uma demonstração para vocês a forma de ligação dele, tá, pessoal? Eu vou testar ele para vocês verem que ele funcionou na lâmpada aqui, ó. Tá? O transformador foi só para fazer uma demonstração, né? Porque ele está sem o secundário, não vou ligar ele aqui, mostra ele funcionando. Na lâmpada eu vou ligar aqui, ó. Tá o cabo jacaré para dar uma prendida nele. Pronto. Certo, pessoal? Liga o regulador aqui, como eu falei, em qualquer perna, que isso é duas pernas aqui, ó, só dois fios. Então você liga aqui, ó, uma das fases no potenciômetro, tá? E a outra perninha dele é que nós liga aqui na outra fase da lâmpada, ó. O cabo de força, né, que nós vamos colocar na tomada, tá aqui o plugue macho, o cabo de força, se ligou no aparelho, uma das fases, a outra fase do cabo de força vai no potenciômetro, do potenciômetro é que liga na outra fase do que você ligar, no caso aqui eu estou testando uma lâmpada. Agora eu vou ligar aqui para vocês ver, deixa eu baixar logo aqui a potência dele. Certo, liguei o cabo aqui, tá energizado, pode dizer o potenciômetro. Quando eu começar a alinhar ele aqui, ó, dá pra observar aí, pessoal? Aí eu vou baixar, ó. Vocês conseguem ver aí, pessoal? Beleza, pessoal? Então isso aí que eu queria mostrar para vocês, tá, pessoal? Vocês veem que funciona direitinho. Esse potenciômetro aqui, vocês podem ligar em qualquer projeto, desde que o projeto de vocês não ultrapasse, né, a potência dele aqui. Como eu já falei para vocês, ele vai suportar no máximo 2000 watts de potência. Às vezes você quer saber, né, se ele dá para você suporta para usar num certo tipo de projeto que você tem, tá, pessoal? Desde que o seu projeto não ultrapasse a potência dele, que é de 2000 watts, ele vai servir, tá, pessoal? Lembrando que em qualquer projeto que você for usar, pessoal, a fazer esse regulador de tensão aqui, é importante que vocês usem, né, um dissipador de calor, tá, pessoal? Igual eu tô usando esse aqui, ó, tá? E quanto maior o dissipador, melhor é, tá, pessoal? Ó, por exemplo, esse
esse pedacinho de alumínio aqui, ó, essa plaquinha de alumínio. Isso aqui geralmente a gente encontra em computador velho, tá, pessoal? Em placa-mãe de computador velho. Você encontra até em sucata, tá? Você retira isso aqui, geralmente ele cobre ali as partes das memórias ali do computador, fonte ATX, você encontra muito esse dissipador aqui. Então isso aqui seria um dissipador muito bom, porque ele é a placa de alumínio, além disso aqui ser grosso, né, ele tem todas essas bordas aqui abertas, ó, que vai ajudar a circular o ar para fazer o resfriamento dele. Porque essa peça aqui, que é o BTA, ela esquenta bastante, pessoal. Então se ela esquentar muito, ela rapidamente ela queima, porque ela atinge ali o grau suportado por ela. Então dependendo do projeto que você estiver usando, se tiver muita potência, ele vai queimar. Então você usando um dimme como esse, um dissipador de calor como esse, ó, vai ajudar bastante, né? Você só pega, né, uma placa de alumínio como essa aqui, você marca aqui, ó, da forma que estou mostrando aqui, você marca nesse furinho aqui, ó, no BTA, marca aqui onde tiver aqui nas costas dele aqui, fura um buraquinho e parafusa um parafuso aqui, pessoal, bem apertado. Aí se você tiver, é bom você usar essa pasta térmica aqui, tá, pessoal? Essa pasta térmica própria para colocar, você coloca entre o BTA e o dissipador aqui, ó, a pastazinha, aí aqui você emparafusa ele aqui, ó. Então vai ficar muito bom, porque esse dissipador aqui, ele vai absorver, né, a temperatura do BTA e vai ajudar ele a manter a temperatura dele para que ele não venha superaquecer e não venha queimar, tá, pessoal? Então qualquer projeto que você for fazer, é importante vocês usar esse dissipador aqui, beleza, pessoal? E aí, pessoal, furei aqui, ó. Eu medi a distância do parafuso aqui e furei com a bico retífico, ó, como eu sugeri. Agora eu vou colocar um pouco de pasta térmica. Tinha, pessoal, ó. Agora tá com um dissipador de calor grande. Agora eu posso usar tranquilo, sem ter o perigo de queimar ele, porque ele vai esquentar, ó, tá? Dependendo do conteúdo que você vai usar, dependendo de no que você vai usar ele, não precisa um dissipador, né, desse tamanho, robusto, né? Mas sempre é bom, né, porque quanto mais potente for o projeto que você for usar, mais grande tem que ser o dissipador de calor, tá? Para ele não deixar o BTA esquentar. Agora é só colocar esses dois botãozinhos aqui, ó, no potenciômetro aqui, ó. Colocar no outro também. Pronto, ó. Pronto, pessoal, e ficou assim, ó, tá? Eu vou deixar aqui fixado na tela aqui para vocês verem também, né, a forma de ligação, né, para vocês, uma forma que vocês instalar ele em transformador bivolt, tá, pessoal? Vai ficar aí fixado. Vocês quiser, vocês tiram um print ou pausa a tela aí para vocês verem como fazer a instalação do dimme em transformadores bivolt, tá? Ou qualquer projeto que seja bivolt. Então eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostou, deixa o seu like. Inscreva-se no canal se você ainda não é um inscrito. Ative o sino das notificações para que você seja notificado toda vez que eu postar vídeo novo aqui no canal, beleza, pessoal? Muito obrigado por você assistir esse vídeo até aqui e até o próximo. Fui!